E aí, galera, estamos aqui para mais uma aulinha de filosofia, né? E a gente vai estar explorando, nós estamos explorando um conteúdo bem extenso, bem vasto, que é o conteúdo da modernidade filosófica. A gente começa a estudar, né, ali a partir do final do século XVI, né, da metade para o fim do século XVI, as transformações que a gente viu nas últimas aulas. A gente já viu o contexto geral da modernidade e na semana passada a gente viu na última aula, melhor dizendo, eu não sei como está a sequência, na última aula, né, postada, a gente viu os conceitos da filosofia empirista, né, ou um dos precursores do pensamento empirista, que foi o Francis Bacon. E hoje nós vamos ver um pouco de um dos principais, ou grande precursor do racionalismo moderno, né, que é o René Descartes. Tá bom? Então vamos só relembrar aí, a gente viu que a partir da modernidade, grandes mudanças vão acontecer nessas áreas que vocês estão vendo aqui do lado, né? Mudanças políticas, religiosas, filosóficas, científicas, econômicas, estéticas, né? O padrão de beleza da sociedade. A gente viu também que a sociedade tem uma guinada antropocêntrica por causa da filosofia humanista. A gente viu que isso sofre uma grande influência, né? Esses fenômenos sofrem grande influência do processo de expansionismo, né? Das grandes navegações. Nós vemos que há uma reorganização política no mundo, um retorno ao ethos filosófico, estético, político do classicismo, né? Principalmente do movimento grego, da cultura grega, mas também do pensamento já greco-romano, tá? E a gente vê aí o crescimento da burguesia e a partir da Revolução Científica a gente vê essa disputa entre os métodos empíricos e os métodos racionalistas, tá bom? E aí a gente viu o conceito de humanismo, que é a filosofia própria de valorização da existência do ser humano, e o antropocentrismo, que é o projeto prático que resulta dessa filosofia de valorização do ser humano. E no antropocentrismo eu tenho as práticas disso. O ser humano basta-se a si mesmo. Uma espécie de autossuficiência humana. Os primeiros humanistas que nós vimos foram, aí a gente viu, ou dos mais importantes, né, o Thomas More, o Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, né, e você vai encontrar aí no arcabouço desses grandes literatos, a gente vai encontrar Galileu Galilei, a gente vai encontrar o próprio Francis Bacon, o próprio René Descartes, a gente vai encontrar o John Locke, a gente vai encontrar o Thomas Hobbes, né, a gente vai encontrar o Nicolau Maquiavel como um grande nome do processo humanista no mundo, tá? E aí tantos outros, principalmente esses que eu citei, principalmente na literatura filosófica idealista, né? Ou de modelos ideais filosóficos ou de sistemas filosóficos, vamos colocar assim. Outra coisa importante são os grandes artistas desse período, né? Botticelli, né? Da Vinci, né? E tantos outros, Rafael, Donatello, Michelangelo, essa galera toda que oferece uma nova mentalidade estética, né? A transição entre o período somente religioso para o período humanista das artes plásticas, tanto na escultura quanto na pintura, né? E na poesia a gente ainda vai demorar um pouquinho mais, porque a poesia ela acaba sendo um material de maior fiscalização, vamos colocar assim, por parte da Igreja Católica. Tá? E a gente vai acompanhar aí alguns dos eventos importantes, né? A Reforma Protestante, a Revolução Científica, né? O laicismo, ou seja, a separação entre igreja e Estado, e uma retomada do padrão estético narcisista ou de autovalorização dos traços humanos. E essas novas visões de mundo vão estar expressas aí direta ou indiretamente nessas obras aqui, né? Que a gente está vendo aqui, está acompanhando, tá bom? Na aula aqui, que são as obras, né, as principais obras do humanismo que a gente vai encontrar com o Príncipe, Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã e o Elogio à Loucura, e o Thomas More com a Utopia. Né? São obras fundamentais para o início desse processo. E na aula de hoje, a gente vai encontrar a oposição à epistemologia renascentista do Francis Bacon. A gente viu o conceito de teoria do conhecimento, tá? Que é a ideia de uma investigação dos métodos da ciência ou da produção do conhecimento. É a filosofia investigando como se produz ciência.
se os métodos para a produção científica são métodos coerentes com a sua própria proposta de acumulação do conhecimento. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está analisando como é que o sujeito e o objeto se relacionam na produção do conhecimento. Como é que o sujeito investiga o objeto, quais métodos ele desenvolve, quais os discursos, as narrativas em torno desse método de investigação filosófica e científica. E a gente começou vendo Francis Bacon, tá? E hoje a gente vai ver Descartes. Mas antes, vamos dar uma relembrada aí nas principais ideias do Francis Bacon. Primeiro, Bacon é o cara que vai dar uma abertura muito grande metodológica para o pensamento empirista, baseado na investigação científica, né, no método experimental. Ele recebe uma grande influência do pensamento empírico de Aristóteles, mas vai além dele, né? É como se ele fosse mais empírico do que o próprio Aristóteles, mais sensorial, mais experimental do que o próprio Aristóteles. Ele escreve uma obra chamada Novo Organum, que é uma espécie de ampliação da mentalidade empírica de Aristóteles, aplicada ou levada às últimas circunstâncias do que diz respeito às experiências sensíveis. E ele vai dizer que um grande empecilho para a gente conhecer o mundo como a gente deveria conhecer ou investigar são os chamados ídolos da mente. E ele vai dividir esses ídolos da mente em 4 tipos de ídolos. Ídolos da tribo, né, que são aqueles provenientes das próprias limitações, né, limitações naturais do ser humano. Tá? Nós vamos ter os ídolos da caverna, né, que é aquele processo de construção da identidade histórica do sujeito, da cultura do sujeito, da cultura histórica dele. Né? Ele cresceu naquele espaço, ouvindo aquelas verdades, vendo aquelas verdades, e por isso ele não se permite a outras verdades. O terceiro ídolo é o ídolo do mercado, o ídolo do foro, proveniente do seu ambiente linguístico, da sua história agora linguística, da sua construção vocabular ou do conhecimento imediato que você tem. E, por último, os ídolos do teatro, que são provenientes daquelas verdades acadêmicas, universitárias ou religiosas, que o sujeito toma para si e encarna aquilo na vida real, na vida cotidiana, como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável. Né? Então, esses seriam os 4 ídolos que impediam o ser humano de avançar na investigação científica, como Francis Bacon entendia. Bacon é o pai do método indutivo, ou um dos proponentes mais exaustivos do método indutivo, que é aquela ideia de pensar o avanço, né, da verdade, ou investigação dos elementos da realidade, a partir de testes indutivos, sequenciais. Se A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4, eu posso afirmar que E é igual a 5. E a gente já faz E. A gente está jogando a dedonha, o número 5 representa a letra E. Então, é por prova sequencial. Então, se eu testo muitas vezes uma coisa e os resultados vão se repetindo, aquela máxima ali, ela se dá por comprovada por meio de indução. É assim que vai oferecer o pensamento do Francis Bacon. Então, por isso mesmo, a ideia é coletar informações, reuni-las de maneira organizada e sistemática, e a partir daí, de uma análise daquilo que foi reunido, formular a hipótese, e essa hipótese ela se dá como experimentável para poder ser dada como real, provável. Tá? E hoje a gente começa com René Descartes, totalmente diferente do Francis Bacon no que diz respeito ao seu método investigativo, sua motivação investigativa. É totalmente diferente da motivação investigativa do Francis Bacon. Totalmente diferente da necessidade investigativa do Francis Bacon. Ele vai investigar as coisas pelo processo dedutivo. O processo dedutivo de René Descartes ele é extremamente importante porque ele vai oferecer bases, né, para o pensamento racional e uma continuidade de elementos importantes, diga-se de passagem, da filosofia platônica, que é a ideia de verdade perfeita ou de conhecimento que não são experimentáveis, mas são logicamente deduzíveis. Então, para René Descartes, o importante é a razão reflexiva, uma profunda introspecção do conhecimento. Por isso mesmo, essa ideia de introspecto, né, é aquele conhecimento que está dentro, né, é aquilo que
a razão extrai de dentro do sujeito. Essa é a ideia. Por isso, René Descartes defende o conceito de ideias perfeitas, ou inatas, ou perfeitas e inatas. Totalmente diferente de Bacon, que vai dizer que o homem conhece a partir da experiência sensorial. René Descartes vai dizer que o homem se revela na experiência sensorial, mas o conhecimento se dá porque a razão é inata e própria para essas verdades. Isso é o que ele chamaria de conhecimento racional. Certo? Então, para René Descartes, o racionalismo trata de 4 tipos de ideias, ou 4 características do conhecimento racional, 4 modelos de desenvolvimento de ideias aprendidas, ou de ideias que estão concebidas na razão. O primeiro grupo de ideias que existe, segundo René Descartes, são as ideias inatas, que são as ideias desde o nascimento do sujeito. O segundo grupo de ideias são as ideias adventícias, que são aquelas que você traz do seu grupo. Muito parecido com o processo do que Francis Bacon chamaria de ídolos da caverna ou ídolos do foro, tá? Que são ideias que chegam e que você absorve-as como verdadeiras, ideias vindas de fora. As ideias factivas ou factíveis, tá? Ou aquelas ideias que são construídas, são aquelas ideias que você pega parte daquilo que já lhe é real e soma para fazer uma coisa nova. Então, enquanto as ideias adventícias elas são prontas, as factíveis elas são crenças que nós temos, conhecimentos que nós temos, porque nós somamos elementos da realidade. Então, eu pego, por exemplo, deixe-me ver, um gnomo místico, mágico, e você pode se perguntar assim, mas o gnomo místico e mágico não existe. Bem, mas ele só é possível de ser pensado porque existem elementos que dão base para a existência dele. Um ser humaninho pequeno, com uma roupa engraçada, uma roupa específica, mas existente, inspirada no chapéu, numa camiseta normal, e que ele tem poderes mágicos ou místicos, E aí eu junto tudo e crio um gnomo místico, um ogro, tá? Boa parte das criações, você vai perceber, se a gente quiser dar mais alguns exemplos, você vai assistir filmes alienígenas. Se você assistir Star Wars, que é um dos mais famosos com presença de alienígenas, você vai ver que todos os alienígenas estão inspirados em elementos que estão aqui na nossa existência. Tá? Cavalos, hipopótamos, e aí eles vão juntando os animais, insetos, e dando características novas, um aglomerado novo, um factível, um factoide, também pode ser chamado assim, só para exemplificar. E as ideias correspondentes são aquelas que a gente está correlacionando. São ideias que estão coligadas. Se eu penso alto, eu penso baixo. Se eu penso frio, eu penso quente. Então, eu tenho uma construção de 4 tipos de modelos de ideias. Ideias inatas, como, por exemplo, a ideia de beleza. É uma ideia inata ao ser humano. A ideia de sentido, de sentimento, de pensamento, de Descartes, de ideias, são todas inatas. Inclusive, a própria ideia de Deus é inata à humanidade, segundo René Descartes. Tá? Ninguém sabe quem foi o primeiro homem a pensar sobre Deus, ou sobre os deuses, ou sobre a divindade. O fato é que a humanidade, desde sempre, ela estabelece essa correlação com o mundo metafísico. Então, para Descartes, essa seria uma ideia inata. A própria ideia de perfeição, segundo René Descartes, é uma ideia inata ao ser humano. O que é perfeito, o que é imperfeito, o que é agradável, o que é desagradável. O ser humano ele nasce com essa percepção, ainda que ele não saiba nomeá-la. As ideias adventícias são aquelas que o processo histórico que a gente vai gerando, e a gente vai recebendo dos outros. Tá? As factíveis são aquelas que a gente monta, como, por exemplo, uma fada, que é um exemplo clássico nessa aula. A fada ela é real, no sentido de que ela é uma mulherzinha pequena, com asa de borboleta, que voa, é diminuída. Então, ela é uma imaginativa, tá certo? E as ideias correspondentes são aquelas ideias que a gente tem por associação coletiva com outras coisas. Uma ideia vai puxando a outra. É mais ou menos assim que a gente poderia exemplificar para vocês. É importante lembrar
que René Descartes está escrevendo, e a sua principal obra, infelizmente eu vacilei aqui, deveria ter colocado a obra aqui para vocês verem, né? Que é o livro, a obra Meditações, Meditações Metafísicas do René Descartes, onde ele vai desenvolver essas ideias. A grande sacada do René Descartes sobre o mundo das ideias, ou o mundo do conhecimento, ou o mundo da realidade, que é a saga dele, é descobrir o mundo da realidade, é um debate que ele trava com ele mesmo, quando ele começa a ter dúvidas sobre a sua própria existência, a partir do argumento do sonho. René Descartes ele propõe o seguinte: e se você estiver dormindo, e nesse seu sonho você estaria num segundo sonho, e aí você cansa nesse segundo sonho e vai dormir e começa a sonhar uma terceira vez. Seria o sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. E aí, quando você acordasse, você já não saberia mais de qual sonho você estaria acordando. Então, o sujeito jamais saberia se ele está acordado ou se ele está dormindo. Se ele é de verdade, se ele é um ser real, se ele é um ser no mundo real, ou se ele seria apenas produto da mente de um terceiro. Um personagem do sonho ou da imaginação de um terceiro sujeito, de uma terceira pessoa. Tá? Ele vai dizer que essas ideias de dúvidas sobre a realidade vão ser distintas quando ele começa a pensar sobre quem pensa, né? Que é a ideia da res cogitans. Se eu penso, eu sou uma coisa que pensa, né? Eu posso me perceber que eu estou num lugar específico, que seria a resistência. Tá? Res cogita, a coisa que pensa. Resistência, extensa, é a coisa que está ao meu redor. Então, eu sou o ser que pensa, e esse lugar onde eu estou gravando, tá, seria necessariamente a res extensa. Se eu penso, eu existo. Se eu penso, eu existo, eu estou em algum lugar. Então, esse lugar que eu estou é real. Por quê? Porque Descartes ficou com dúvida da própria existência. Por isso ele vai propor a dúvida metódica. Olha essa tirinha. Duvide de tudo, duvide dos seus sentidos. Pode ser que eles já tenham te iludido alguma vez, como saber que eles não estão me iludindo agora? Duvidar dos sonhos. Estou sonhando ou estou em vigília? Como posso saber? Meu Deus, e o louco da história era para ser eu. A ideia aqui é a seguinte: até que ponto nós temos concepção de que não estamos numa matrix, para usar uma linguagem moderna. Nesse sentido, nós estamos aí lidando com um cara que está se desafiando com o método platônico de análise da realidade. Ele está fazendo essa análise do mundo da caverna. Isso como identificar que eu não estou preso em uma caverna? Como identificar que, na verdade, eu não sou uma sombra projetada no fundo dessa caverna? Seria mais ou menos essa ideia. Então, Descartes duvida da própria existência. Imagina aí, você ficar em dúvida se você está dormindo ou está acordado. Não, mas eu posso me beliscar para saber. Ele vai dizer que as suas próprias sensações podem ser enganosas, apesar de valorizar os sentidos no que diz respeito dos sentidos como a criação divina. E se Deus existe e ele é perfeito, ele não faria nada para nos provocar ao engano. Ele faria as coisas plenamente como são. Então, a ideia de René Descartes é o seguinte: como é que eu cheguei à conclusão de que eu estou vivo? Pura intuição, intuitividade. Tá? A intuitividade é a conclusão do meu raciocínio. Como eu estou pensando, eu penso, logo eu existo. Então, se eu penso, intuição, logo existo, dedução. Então, a partir daquilo que eu percebo, eu concluo verdades. É como se eu estivesse dizendo assim para vocês: como existe o finito e o finito, as dimensões finitas são prováveis, eu posso provar que uma determinada coisa é finita, se ela realmente o for. Mas quando eu penso o finito, imediatamente eu sou intuído, eu sou induzido, ou intuitivamente eu penso o contrário do finito. E o contrário do finito é o infinito. Mas eu não consigo provar que uma coisa é infinita. Eu apenas digo que o contrário de finito é infinito. Tá? Eu posso ver também, muito parecido com o que Aristóteles pensa, o que Tomás de Aquino pensa, os graus de perfeição. Se eu vejo que existem coisas perfeitas, eu estou sempre comparando
com uma ideia de perfeito que está mais elevada do que qualquer coisa que eu esteja vendo. Quando eu digo assim, fulano é mais bonito do que Beltrano. Quando eu digo que fulano é mais bonito do que Beltrano, por isso a ideia do retorno ao padrão de estética da Grécia clássica, eu estou dizendo o seguinte, nem Beltrano nem fulano são o máximo da beleza, mas eu estou usando uma terceira concepção de beleza que é mais elevada, mais bela do que fulano e do que Beltrano. E eu uso essa concepção ideal de beleza para comparar fulano com Beltrano e ver qual dos dois está mais próximo, né, e mais distante do nível de beleza, do coeficiente de beleza, por assim dizer. Isso seria uma dedução. Por isso, o método cartesiano está baseado em conclusões dedutivas, enquanto o método baconiano está baseado em conclusões indutivas, pós-testes. Já as conclusões cartesianas são aquelas conclusões cuja razão deduz sem a real necessidade de uma prova, pois a própria dedução, a própria conclusão já é prova em si mesma. Então, quando eu penso assim, deve existir algo belo. Claro, eu estou usando a palavra belo. Então, só o simples fato de eu usar a palavra belo me remete que existe algo belo no universo. Algo existente no universo que seja belo, cujo padrão de beleza seja plenamente encantador, plenamente perfeito. Então, isso é uma intuição que gera uma dedução. Por isso, o método dele é conhecido como método dedutivo. Tá? Esse método cartesiano ele é conhecido como a chamada dúvida metódica. Para eu poder chegar a qualquer processo conclusivo, primeiro eu tenho que passar por uma investigação exigente e totalmente baseada na desconfiança. Um dos nomes dados para René Descartes é de cético racionalista, ou um certo ceticismo racionalista. Porque, não sei se vocês vão lembrar, lá nas escolas do helenismo, os céticos eram aqueles que entendiam que a verdade era inalcançável e que você só sobraria para você a dúvida. Então, a verdade seria relativa por ser inalcançável e não por ser relativa em si mesma. René Descartes vai pensar algo parecido. Ele vai dizer assim, ele vai dizer que ou eu passo por um acurado processo de dúvida investigativa ou eu correrei o risco de não conhecer a verdade sobre aquela coisa que eu estou estudando, que eu estou me debruçando. Então, nunca aceitar nada verdadeiro à primeira vista é o primeiro passo do método investigativo de René Descartes. Ao contrário de Bacon, o primeiro passo, além de não aceitar nada como verdadeiro à primeira vista, é a investigação empírica. Já para René Descartes, é a investigação metodológica, a investigação da dúvida, baseado naquilo que for modelo ideal. Beleza? Vamos explicar melhor. Como René Descartes pensa que as ideias, ou que o ser humano é dotado de ideias inatas, ele vai falar a partir do pensamento muito parecido com o de Platão, enfatizando a ideia de razão. Onde é que está a razão? A gente consegue ver a razão? A gente consegue enxergar aonde a razão está? A gente consegue, mas a gente diz que existe a razão. Tá? Então, René Descartes percebe que o fato de determinadas coisas, né, elas serem do mundo abstrato, são ideias inatas. Como a gente sabe que existem coisas imperfeitas, a gente se incomoda com o imperfeito, a gente não se satisfaz com o imperfeito, a gente duvida daquilo que é imperfeito, a gente vai buscar algo perfeito. E é nesse processo que René Descartes vai dizer que existe, então, uma coisa chamada Deus, um ser chamado Deus. Porque ele seguiu a seguinte lógica. Número 1, ele sentiu dúvida da existência dele mesmo, inclusive do lugar onde ele está. Número 2, ele concluiu que ele existe porque ele estava pensando sobre a existência. E se ele é um ser que pensa, ele tem que ser autônomo para pensar. Logo, ele chegou à segunda conclusão. A segunda conclusão é: eu penso, logo existo. Se eu penso e existo, eu tenho que existir em algum lugar. Certo?
Então, ao mesmo tempo, ele tem a res cogita, eu penso, e ele conclui. E se eu penso, eu estou em algum lugar. Tá? Então, nesse caminho, eu estou existindo pela dúvida. Tenho eu alguma dúvida da minha existência? Ele diz sim. Mas se eu estou pensando, certo? É porque eu existo. Se eu existo, eu estou em algum lugar. E se eu estou em algum lugar, esse lugar, e eu mesmo que estou nesse lugar, não podemos ter vindo parar aqui do nada. É necessário que haja um quarto elemento, um quarto ser, que tenha organizado toda a criação. Tudo aquilo que existe, inclusive a minha possibilidade de sentir dúvidas, de não acreditar, inclusive nele mesmo, vamos colocar assim. E aí René Descartes conclui, então existe Deus, essa é a prova de Deus, principalmente porque tudo que eu estou vendo aqui é imperfeito. Como tudo que eu estou vendo aqui é imperfeito, eu só sei que existe o imperfeito porque existe o perfeito. E o perfeito, muito parecido com o que vai dizer Santo Tomás de Aquino, para Descartes seria a ideia de Deus. Né? Então, Deus estaria resolvido dentro do próprio ser humano, dentro da própria autonomia da razão humana. Aqui nós temos alguns detalhes importantes. Deus não é uma prova externa, mas uma prova interna de confiabilidade do ser, do indivíduo. É uma espécie de autonomia do ego inteligente, do ego que estuda, que pesquisa e que tira suas próprias conclusões a partir do argumento racional. Lógica racional dedutiva. Penso, se penso, existo. Se penso, eu existo. Se penso, logo existo. Logo, para existir, preciso estar em algum lugar, porque toda existência ocupa lugar no espaço. Se eu estou aqui pensando em um determinado lugar, esse lugar tem que ter sido feito por algo ou alguém. Esse alguém, com certeza, é perfeito, porque todos os meus outros argumentos são imperfeitos. Se esses argumentos são imperfeitos, há algo de perfeito na minha mente. E de onde veio esse algo perfeito da minha mente? Descartes vai dizer da ideia de Deus ou da existência do próprio Deus. Tá? É assim que ele vai dizer que Deus existe. Então, como é que funciona o método dedutivo? Enquanto o método indutivo, que a gente viu lá atrás, funciona quando eu pego pequenas premissas, né? Quando eu pego pequenas premissas ou pequenos testes, observo pequenas repetições. No método dedutivo, é o contrário. Eu tenho uma verdade que se revela na prática, tá bom? Eu tenho um princípio geral, uma ideia universal que se revela na prática. E por isso mesmo dispensa a experimentação, o teste. Vamos repetir algumas ideias que já falamos anteriormente. Olha só, um exemplo disso é quando você pensa o belo. Um exemplo disso é quando você pensa o infinito. Um exemplo disso é quando você pensa o eterno. Um exemplo disso é quando você pensa o nada. Essas são palavras de princípios gerais. Né? Quando você pensa sobre fé, quando você pensa sobre aquilo que é óbvio e que ninguém precisou te ensinar. Por exemplo, criança, ela é inata, né? Desde que ela seja bem fisicamente, né? Sua saúde, todo o seu aparelho fonológico, neurológico, ela vai conseguir falar. Ninguém ensina a criança a falar, né? A dizer as primeiras palavras. Ela ouve e ela conclui que pode falar. Isso seria uma ideia inata. Então, o pensamento dedutivo é: da onde vem isso? Se eu tenho isso, eu também tenho o contrário dele. Logo, essa ideia de contrário seria um princípio geral. Exemplo: toda vez que eu penso claro, imediatamente eu penso escuro. Eu não preciso provar a existência de claro e escuro. Tá bom? E assim sucessivamente. Então, o que é o método dedutivo? É quando eu deduzo, e essa dedução é tão forte que ela é universalmente aceita, tá? Ela é baseada num discurso lógico, uma lógica da razão, e ela dispensa experimentação material, empírica, né, sensorial. Ela é, por si, um resultado da nossa razão matemática. Tá? Isso é muito importante. O melhor exemplo disso, e Descartes era matemático, talvez um dos mais importantes matemáticos da nossa história, né? Foi ele o desenvolvedor do plano cartesiano. Tá? Então, você pensa,
Os números, eles são de uma grandeza não empírica, não experimentável. A gente não consegue fazer testes para provar os próprios números. Os números já são a prova real deles mesmos. Então, todo o pensamento dedutivo está baseado nisso. Como a matemática é uma ciência dedutiva, a matemática é o melhor caminho para explicar o método dedutivo. Então, o que é o método dedutivo? São verdades que nos são apresentadas dispensando a necessidade de provas empíricas e sensoriais. Haja vista, o simples fato de falarmos sobre ela já garante a existência dela. Como, por exemplo, o número 1. O número 1 é uma grandeza matemática, um sinal matemático, uma racionalização humana referente à quantidade. Então, é o abstrato conduzindo o concreto. Então, eu tenho o número 1, que é abstrato, e eu conduzo o concreto a partir do abstrato. Exemplo, o número 1 não existe em si mesmo. Ele é abstrato. E eu vou e digo para você, eu tenho um celular. Quando eu digo eu tenho um celular, eu estou tirando do abstrato e trazendo para o concreto. Isso é uma dedução. Tá? Eu deduzo que aquele 1 está representado nesta quantidade de celulares. E eu não preciso que ninguém prove isso. Nem eu mesmo preciso provar. Tá? Isso é uma coisa óbvia, um conhecimento óbvio para nós. Tá? Por isso, se diz em filosofia que é mais fácil provar a existência das coisas do que a não existência das coisas. Até porque toda vez que eu falar sobre uma coisa, primeiro eu já estou supondo a sua existência. Para eu poder negar a existência de algo, primeiro eu tenho que supor a sua existência. Então, o Descartes ele está fazendo coro, né, com o pensamento matemático junto com todos esses grandes nomes. Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton e ele, René Descartes, dando prova do conhecimento matemático, usando o próprio conhecimento matemático para mostrar que há lógica no conhecimento racional. E por isso mesmo ele consegue refletir, inclusive, sobre a ideia de perfeição, né, que é a consequência dedutiva da ideia de perfeição, segundo René Descartes, é a própria existência de Deus. Porque René Descartes vai começar a se perguntar assim, ora, por que eu me incomodo com as coisas imperfeitas? Ele conclui, porque existe o perfeito. Ora, mas se eu entendo que existe o perfeito e as coisas ao meu redor sempre tendem à imperfeição, de onde me veio a ideia de perfeito? Ele vai dizer, de alguém perfeito. Mas onde está esse alguém perfeito? Ele está num outro patamar da existência. Ele vai chamar esse outro alguém, esse alguém perfeito, de Deus. Tá? O Deus cristão mesmo, né? Diga-se de passagem. Então, a ideia é que os conhecimentos dedutivos estão comparados aos conhecimentos matemáticos. As verdades matemáticas são verdades perfeitas, né, segundo a própria matemática. E as verdades racionais dedutivas, apesar de serem menos fáceis do que as verdades matemáticas, elas também são reais em si mesmas. Quando alguém diz a verdade é relativa, é impossível a verdade ser relativa, exatamente porque eu estou usando o conceito de verdade e estou fazendo uma afirmação absoluta. A verdade é relativa. Então, quando eu faço essa afirmação, a verdade é relativa, eu estou impondo um conceito, e um conceito que remete à realidade. E eu preciso usar esse conceito. Logo, isso é uma máxima. Toda máxima aponta para uma verdade ou para uma contradição da verdade. Isso é uma lógica dedutiva. Ou eu penso uma verdade, ou eu penso uma contradição da verdade. Ou eu apresento uma verdade, ou eu contradigo essa verdade. Tá bom? Então, isso é o pensamento dedutivo cartesiano. Como eu já falei para vocês, algumas ideias são mais fáceis de nós percebermos que elas são ideias racionais, perfeitas e inegáveis. Por exemplo, eu não provo, mas é inegável que há infinito. Eu não provo, mas é inegável que há unidade cósmica, que há unidade na existência humana, que há unidade na maneira como o ser humano se organiza na sua história, na sua existência. Tá? Há uma unidade de verdades, há universalizações, há perfeição.
Porque se não houvesse perfeição, não estaríamos nos comunicando usando a palavra perfeição. Ah, me prove, me mostre algo perfeito. Nem todo mundo conseguirá te mostrar algo imediatamente perfeito. Talvez se você pensar, por exemplo, na relação entre os astros, né, e como os astros funcionam, os mega-astros, né, os planetas, os sistemas cósmicos, né, você pode aí, de repente, se deparar com uma ideia mais próxima de perfeição. Bom, os axiomas matemáticos são perfeitos. Gente, nós lidamos com uma questão numérica e a gente admite que a questão numérica é infinita, que a quantidade numérica é incontável, ela é infinita. E nós usamos números infinitos para uma infinidade de coisas, aplicando esse número àquilo que a gente não conseguiu contar. O que é que eu quero dizer com isso? Não se sabe quantas estrelas tem, mas por quadrante e estrelas que nós conseguimos contar, nós supomos, idealizamos que existem tanto mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Né? Isso é uma dedução fantástica. E não é por isso que ela deixa de ser mais próxima da verdade. Ela só não é empiricamente experimentável, testável. No entanto, não deixa de apontar para uma grande verdade. Isso é sensacional. É o pensamento cartesiano acontecendo. Então, Descartes vai dizer, e como é que eu faço para chegar a essas conclusões? Como eu faço para garantir que a minha investigação ela está sendo sensata? Eu sigo os seguintes passos. O caminho para a verdade, né, é utilizar, passo 1, a dúvida metódica. Duvido daquela informação, daquela realidade. Começo a analisar essa realidade dividida em partes. Eu começo a simplificar o problema para depois complexificá-lo novamente. Então, eu duvido que aquilo é assim. Depois eu vou pegar esse raciocínio, ou essa verdade, ou esse elemento da realidade e vou começar a analisá-lo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos escolher a fala humana. Quando o ser humano começou a falar? Não sei. Dúvida. Mas por que o ser humano não sabe quando ele começou a falar? Porque isso é uma coisa muito difícil de ser provada empiricamente. Então, como é que a gente pode fazer para chegar mais próximo de uma conclusão? Vamos fragmentar o problema. Ao invés de eu pensar, quando o ser humano começou a falar, eu começo a pensar assim, como o ser humano aprende a falar? Como é que a gente sabe que o ser humano aprende a falar? Bom, o ser humano aprende a falar com outros seres humanos. Seria possível um ser humano falar sem que houvesse outros seres humanos falantes próximos a ele? Você pode pensar, talvez em 1 milhão de anos. Né? Você pode pensar também, espera, em quanto tempo um ser humano aprenderia a falar e um grupo de seres humanos aprenderia a falar, porque já se sabe hoje, análise dedutiva, que o ser humano só consegue falar quando existem outros seres humanos próximos a ele falando. Então, eu comecei a separar o problema em partes. Eu saí da pergunta quando ele começou a falar e comecei a analisar, a me perguntar como ele aprende a falar. E aí eu dividi em partes esse problema. Vou para a próxima parte. Ordeno do mais simples para o mais complexo. Então, bom, vamos para o mais simples. O mais simples é, o ser humano começa a falar porque houve outros no grupo dele falando. Né? Então, posso concluir que seres humanos só falam quando existem outros seres humanos próximos a ele falando. Esse é o mais simples. Então, posso ordenar agora o mais complexo. Não sei se ele prova, mas eu posso complexificar assim, ó. Então, é impossível que em algum tempo da história humana o ser humano não falasse. Tá? Isso é uma conclusão dedutiva. E aí eu vou para enumeração abrangente. Quais são as possibilidades mais revisivas possíveis? Será que eu deixei de fora algum elemento? Aí, como se eu voltasse um pouco lá para o primeiro ponto. Será que eu deixei de fora algum elemento? Será que eu esqueci alguma variável? Alguma variável? Eu vou avaliar de novo. Aí você vai lá e fragmenta o problema todinho de novo e diz, não esqueci nenhum elemento importante. Até que alguém de fora vem e diga que você esqueceu um elemento. Meu teste é o seguinte. Número 1, enumeração, certo? Quando o ser humano começa a falar, começou a falar, muito difícil de saber. Mas eu posso saber como o ser humano aprende a falar. Então, eu vejo que o ser humano aprende a falar quando ouve outros seres humanos falando.
Então, eu posso concluir no quarto ponto, já que o ser humano só pode falar ouvindo outros seres humanos falando, eu posso supor que o ser humano sempre falou. Se eu supor que o ser humano sempre falou, então eu tenho que supor que o primeiro ser humano, tal como nós conhecemos hoje, já nasceu falante, já surgiu falante, já sabia falar de modo inato, complexo e articulado. Tá? Bom, tá aqui minhas 5 suposições. Agora você pode fazer a sua própria enumeração abrangente da minha tese e, de repente, você consegue me contrariar. No final da obra, eu quero dizer o seguinte: é impossível, no processo de evolução, o ser humano em algum momento não ter falado. Ou todos os nossos ancestrais, segundo a teoria da evolução, falavam, né? Ou eu me arrisco a dizer dedutivamente, filosoficamente, linguisticamente, fonologicamente, que era impossível o ser humano desenvolver fala sem que houvesse predecessores ancestrais plenamente falantes, desde seu surgimento. Beleza? Isso é uma conclusão dedutiva, tá? Não necessariamente ela precisa estar correta, que é o que eu estou falando. A minha ideia só teria que ser testada por outros, porque eu já estou condicionado à minha própria ideia. Então, eu duvido, eu analiso. Analisar é sinônimo de fragmentar para ver melhor. Depois que eu fragmentei para ver melhor, eu ordeno das questões mais simples até a mais complexa. Depois, eu reviso tudo numa enumeração abrangente para ver se eu não esqueci nenhuma informação importante. E aí a gente tem um resumão do que seria o racionalismo e o empirismo, como a gente fez na última aula também. O racionalismo seria essa corrente filosófica que se iniciou com a definição de o raciocínio como uma operação mental, discursiva e lógica. Né? Então, ela é informação por si mesmo, que se basta a si mesmo. Tá? E o empirismo, né, seria aquela perspectiva do conhecimento, ou aquela epistemologia, que acredita nas experiências como únicas, ou pelo menos como principais formadoras das próprias ideias, discordando, portanto, da noção das ideias inatas. No racionalismo, o conhecimento é inato, no empirismo, o conhecimento é adquirido por meio da experiência. Então, revisa aí, gente boa, tudo aquilo que a gente já viu, tá, nas últimas aulas dessa temática, tá bom? Nas últimas aulas dessa temática, senhoras e senhores, nós vimos o humanismo, que é uma filosofia que valoriza as qualidades e a percepção humana como plena e capaz de se autossustentar, tá? O antropocentrismo, que é a execução prática do humanismo, uma prática de autossuficiência do homem, bastando-se a si mesmo, né? Para resolver suas próprias necessidades. O homem agora passa a servir de propósito para si mesmo. Deus, se existe, existe para servir a humanidade, e a humanidade é o centro das suas próprias resoluções e dos seus próprios problemas. Vimos o empirismo de Bacon, né, e o seu combate aos ídolos da mente, e o desenvolvimento do método científico moderno, tal como a gente conhece hoje, né, não mudou muita coisa. Vimos também o racionalismo cético de René Descartes, a dúvida metódica e a razão perfeita do cogito ergo sum. Beleza? Que é a ideia do penso logo existo, valorizando as ideias inatas e perfeitas. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? E até a próxima aula.